Terra à Vista. Foi aqui, no ano de 1500, que tudo começou. A caminho das Índias, os portugueses descobriram e colonizaram o Brasil. Nesses 522 anos, passamos por muitas mudanças culturais, econômicas e políticas. Até a nossa capital mudou de endereço. A nossa primeira capital foi São Salvador da Baía de Todos os Santos, ou simplesmente Salvador. Na época, o país ainda era uma colônia de Portugal. A cidade de Salvador é uma resposta que o governo português dá à falência do sistema de capitanias hereditárias. O sistema implantado por volta de 1534 e 1536 não funcionou como a coroa desejava. Então, o que a coroa faz? Institui um outro sistema, que é o sistema de governo geral, e estabelece a cidade de Salvador como sede desse sistema, ou seja, a capital portuguesa na América. Poderíamos dizer a capital portuguesa no Novo Mundo. A cidade foi escolhida pela localização privilegiada. Escolher a Baía de Todos os Santos para a implantação do governo obedecia a um sistema que necessariamente privilegiava a proteção da costa. Então, ficar no meio da costa do Brasil significava a possibilidade, por exemplo, de oferecer auxílio militar a qualquer eventual invasão de outra capitania que estivesse situada na costa. E assim a história do Brasil foi sendo construída. Salvador foi a sede administrativa por 214 anos. Durante esse período, Salvador acabou vendo todo o sistema de administração portuguesa na colônia funcionar e funcionar a pleno vapor, se tornou uma cidade importante, um entreposto comercial importante, porque tinha no Recôncavo da Bahia uma área de produção agrícola, especificamente da cana-de-açúcar e depois do fumo, muito grande. Assumiu a tarefa de uma sede administrativa, portanto, contribuiu em alguma medida para o desenvolvimento das outras capitanias, se tornou a principal cidade portuguesa fora de Portugal e teve um papel importante, por exemplo, de socorro das embarcações portuguesas que iam em direção à carreira das Índias. A cidade de Salvador é o grande celeiro onde foi gestado o que nós conhecemos de Brasil. E se isso foi possível é porque ela foi essa grande capital. E o Brasil deve muito a Salvador no sentido de se pensar enquanto nação. A capacidade que tivemos de forjar na dor de africanos e indígenas e no papel colonizador dos europeus, uma nação completamente diferente. Falamos português, mas é um português brasileiro. E isso tem um papel importante. E é isso que se passa na Bahia. É na Bahia que se forjam as primeiras experiências de religiosidade de matriz africana, a despeito de ser a colônia portuguesa uma colônia católica. Mas as primeiras grandes manifestações e consolidação de um modelo de religiosidade de matriz africana se dá por meio dos escravizados na cidade de Salvador. Não se pensa o Brasil colônia sem pensar o papel da Bahia. Ponta do Farol da Barra, aqui é um dos primeiros lugares, né, onde os portugueses, que está mais na frente aqui no Porto da Barra, onde realmente eles desembarcaram, né? Aqui está um dos pontos, né, hoje acho que depois do Pelourinho é o ponto mais visitado de Salvador, né? E é um lugar bonito, tem uma praia gostosa, onde é um lugar onde o carnaval é o ponto de partida também do carnaval. Então, esse lugar é um lugar histórico e essa história está sendo recontada, repassada, né? E é um lugar onde você visualiza o passado e vive o presente. E nós estamos aqui no Museu Náutico, né, que tem um acervo aqui fantástico desse período aí das caravelas, de quando dos grandes navegadores e tal. E é um lugar muito bacana de ser visitado também. É um lugar onde os negros eram castigados, né? Era aquele tronco onde os negros eram castigados, que ficava ali no Largo do Pelourinho. Por isso deu-se o nome daquela parte ali do centro histórico do Pelourinho. Mas a gente ressignificou esse lugar com música, com arte, com teatro, com alegria, com baianidade, com culinária,
com colorido, com a nossa energia boa de viver. Eu amo Salvador, porque aqui é meu lugar. Aqui eu me entendo como gente, aqui eu me criei, eu nunca tive vontade de sair. Porque, cara, das 5 horas da tarde, você sai, você sente aquele cheiro do acarajé. Quando você sai de Salvador, que você anda, você está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, você não sente, porque é um cheiro muito particular. Não tem outro lugar, não tem. Para mim não tem. É Salvador, para mim, é primeiro em tudo. Eu nunca vou abrir mão. E salve, Salvador! Voltando à nossa história, no século XVIII, uma nova realidade econômica surgiu com a descoberta de metais preciosos no interior do território. Você tem a descoberta de ouro e de metais em regiões mais ao interior do Brasil, que eram chamados de sertões. Esse fluxo de ouro precisava ser controlado pela coroa portuguesa e, portanto, era preciso construir uma relação direta com a cidade de Salvador, que, digamos assim, funcionava como uma grande capital, mas não respondia aos anseios daquela época. Além do ouro, você também tem essa expansão para o interior, o que fazia, em alguma medida, com que a função da Bahia, com essa capital que centralizava uma relação mais com o litoral, acabasse ficando fragilizada. E a capital se mudou pela primeira vez para seguir o caminho do ouro. A mudança de capital, ela ocorre mais por circunstâncias de natureza econômica, social do que jurídicas. Salvador foi a capital do Brasil por muito tempo porque na pauta de exportações os produtos eram a extração do pau-brasil e o açúcar. E Salvador era a cidade mais pujante da época. Quando o ciclo econômico produtivo se desloca para Minas Gerais, a questão do ouro, Goiás, Mato Grosso, então o Rio de Janeiro passa a ser a cidade que vai controlar melhor a circulação de riquezas. E aí é o deslocamento da capital para o Rio. O Rio era a saída do ouro e o ouro ficava às vezes armazenado, ele foi alvo de ataques de piratas. Pediram como resgate caixas de açúcar, muito valorizado no mercado mundial, e ouro que estava aqui para ser embarcado para Portugal. A transferência da capital, da sede, foi, na verdade, para dar um aparato militar condizente com o fato do Porto do Rio de Janeiro ser o porto para onde eram armazenados os principais produtos de exportação. O aparelho administrativo português vai para o Rio de Janeiro. E o aparelho administrativo produz salário aos funcionários, né, produz construção de residências, de palácios, de palacetes, a própria saída do governador para o Rio de Janeiro, né, o vice-reinado vai para o Rio de Janeiro, ocasiona toda uma mudança na estrutura política, que acaba se deslocando. Todos os quadros políticos que estavam em Salvador acabam se deslocando para o Rio de Janeiro. Em 1808, a chegada da família real portuguesa acabou impulsionando o nosso desenvolvimento. E o Rio de Janeiro foi a capital que viu o Brasil se tornar independente em 1822, deixando de ser uma colônia de Portugal para se tornar um país. O Império do Brasil, quando independente, agora vai fazer 200 anos, tinha como um elemento central da sua construção a construir uma cidade que, de certa maneira, contivesse no seu território, nas suas instituições, um projeto de nação. Então, o que eu quero dizer é que, na verdade, a capitalidade do Rio de Janeiro esteve o tempo todo colado com um projeto de Estado imperial, centralizado, tendo o Rio de Janeiro como modelo de cidade, de capital, tanto para dentro do país, que estava em formação, quanto para fora do país, sendo, como se costuma dizer até hoje, a cara do Brasil. Daqui do Rio, né, se produziam projetos que abarcavam todo o território nacional. O Brasil talvez seja o único dos grandes países de grande extensão territorial que tem uma língua apenas, que fala uma linguagem apenas. Todos nós nos entendemos, né? Temos muitas diferenças, mas temos
compartilhado o mesmo idioma, o que é alguma coisa bastante valorizada, e isso representa um esforço enorme. Boa parte tem a ver com esse eixo na capital do Rio de Janeiro. Eu fui criado da Urca, muito próximo à praia onde o Estácio de Sá, em 1565, fundou a cidade do Rio de Janeiro, imaginando inclusive que ali era a foz de um rio. Por isso o nome Rio de Janeiro, com São Sebastião, seu padroeiro, na frente, né? Então a cidade é São Sebastião do Rio de Janeiro. Onde o Estácio de Sá fundou a cidade do Rio de Janeiro, que foi na Urca, na praia situada entre os morros Pão de Açúcar e Cara de Cão, rapidamente ali os portugueses perceberam que ali não era um lugar adequado para as fortificações que naquela época eram essenciais. Então eles se transferiram, na verdade, para o Morro do Castelo, que acabou sendo demolido, né, no início do século XX, assim como ali onde tem o Mosteiro de São Bento, aquela morraria, que inclusive chega no Morro da Conceição, que é outro lugar simbólico ali do lado da Praça Mauá, e que guarda a história original, portanto, do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, ela nasce ali, né? E não é à toa que o Cais do Valongo, que foi o principal cais no mundo a receber escravos, né? Um número absurdo de pessoas que foram arrancadas da África e jogadas aqui nas Américas, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, ali naquele local. Nós temos aqui esse conjunto de morros que se espalha pela região da cidade e que permitiu uma integração muito forte entre camadas pobres e camadas médias da população. E isso dá uma vitalidade cultural, artística e mesmo social muito grande. O Rio de Janeiro foi a capital brasileira por 197 anos. Mas desde 1891 já havia previsão constitucional de levar a sede administrativa e política para o interior do país. Na primeira Constituição republicana de 1891, já havia uma disposição transitória indicando a possibilidade de a capital ser transferida do Rio para o interior. E o que é mais interessante, o nome dessa suposta capital, ou pretendida capital no interior, era a cidade de Tiradentes. Tiradentes era o grande modelo de herói republicano. O nome não vingou, mas a mudança se concretizou. A Constituição de 1891, depois da proclamação da República, em 1889, ela previa que a capital ia ser transferida para o Planalto Central do país. Havia essa expressão literal na Constituição. A Constituição de 1934 falava que a capital, a nova capital do país, ia ser instalada no ponto central do Brasil. Não utilizava a expressão Planalto, mas falava ponto central. E a Constituição de 1946, ela torna a falar no Planalto Central. Então, ainda durante o governo Floriano Peixoto, lá atrás, houve a expedição de um engenheiro belga que veio aqui para o Centro-Oeste, demarcou essa área, e essa área que foi sendo pensada em vários governos posteriores. No governo Café Filho, no próprio segundo governo de Getúlio Vargas, né, que vai até 1954. E aí o JK ele dá concretude a essa ideia. Esses estudos de campo já estavam realizados. O que faltava era uma decisão política. E essa foi feita pelo governo JK, né? Foi o governo JK que, no âmbito de 50 anos em 5, ele trouxe como talvez a meta-síntese, certamente muitos irão se lembrar que tinha o plano de metas, energia, transporte, enfim, indústria automobilística,
Então, essa meta de Brasília seria a meta síntese. Em 1957, um jovem repórter decidiu acompanhar a construção da nova capital. Deixou o Nordeste, enfrentou horas e horas de voos e de estrada para ver de perto o sonho de JK. Ele saiu do Catete às 7 horas, no carro presidencial, e ia para o aeroporto de Santos Dumont. 7 horas já tinha um avião esperando por ele. Chegava aqui 10 horas da noite, sempre. Essa era a rotina. Era curioso quando ele chegava nos acampamentos. Eu chegava atrás do carro dele. Eram 2 carros só. Aí eu chegava aqui e via aquele jeito dele. O presidente era muito simpático, era uma pessoa assim natural. Eu me admirava, achava lindo aquilo. E eu vou lhe dizer, eu vi mais de uma vez uma coisa assim extraordinária, de um homem presidente da República, dirigindo-se a um grupinho de 5, 10 trabalhadores sujos de obra, etc. E ele dizia para os caras, para os candangos, eu conto com vocês, gente, para nós inaugurarmos essa cidade em 1960. O jovem repórter se tornou amigo do presidente e, em 21 de abril de 1960, viu de perto o sonho da nova capital se transformar em realidade. Foi um acontecimento marcante, foi extraordinário. Gente de todo o Brasil vinha para cá, era uma vibração. Houve um desfile aqui na inauguração de Brasília, de carros, de pioneiros, de caminhões, de militares, de estudantes. É um acontecimento, foi uma festa. Aquele jornal de Paris, Le Monde, publicou, inaugurada a obra do século. Jornalista e historiador, Adirson Vasconcelos não saiu mais de Brasília. Declarou sua paixão pela cidade em livros. Escreveu 61. E não se cansa de elogiar o desenvolvimento garantido pela capital. Brasília foi o polo irradiador de desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural, para esse Brasil de 2/3 do território, que era completamente desértico, desabitado e improdutivo, sem fontes de empreendedorismo. Então o empreendedorismo avançou nessas estradas. Devemos a quem? A Juscelino Kubitschek, a sua visão estadística. Brasília é muito maior do que a Esplanada dos Ministérios. Não só maior em espaço físico, em quilometragem, mas ela é muito maior em significado, ela é muito maior em paixão, ela é muito maior em valores. Então Brasília ela é uma epopeia. Se essa cidade tivesse sido construída há 3.000 anos, a gente já está na Bíblia. Pessoas de todos os lados se reuniram no centro da terra do Brasil para levantar a nova capital a convite do seu líder. Foi isso que JK fez, pelo rádio, há 60 anos, no meio do país, no meio do cerrado, do nada, e levantaram a cidade mais bonita do mundo, em 1000 dias. É muito importante isso, é muito significativo saber que o Brasil, em nenhum outro lugar no mundo, só no Brasil, e graças ao povo brasileiro, graças a JK, Niemeyer, Lúcio Costa e Israel Pinheiro, o nosso quadrilátero aí, essa união de forças fez isso acontecer. Daniel Zucco homenageia a cidade com um programa onde entrevista pessoas dentro do carro que levam o mesmo nome da capital. A cidade tem um carro, isso é raro. Além de Brasília, Paraty, no Brasil tem um carro. E é um carro clássico que já parou de ser fabricado há 40 anos. E eu falei, caramba, isso é muito legal. O cenário não poderia ser mais bonito. É uma cidade que foi feita para você enxergar o horizonte olhando para frente e não olhando para cima. Para ver o céu, eu não preciso olhar para cima. Basta olhar para frente, que o céu é onipresente aqui em Brasília. Eu não tenho prédios que me impeçam a visão do céu, que é lindo, por acaso. Então, é uma cidade que é um privilégio. O espaço que a gente tem, o verde que a gente tem, a beleza da natureza e dos homens, feita por Deus e feita pelos homens, que conjuntam muito bem, que acordam muito bem uma com as outras. Eu acho um grandíssimo privilégio. Eu não quero nunca perder
o encanto de olhar para Brasília. E você sabia que o Brasil teve ainda uma quarta capital? A transferência dos poderes de todos os ministérios do Estado-Maior das Forças Armadas para o Paraná, precisamente em Curitiba, ainda que por pouco tempo, para que o regime militar visse o bradar do povo, para que visse a fidelização do povo do Paraná àquele regime. Isso só foi conseguido por conta da esposa do governador Paulo Pimentel se dar muito bem com a primeira-dama do Brasil, Yolanda Costa e Silva, que era curitibana. Ela também era filha de militares e nasceu em Curitiba. E essa proximidade de comadres fez com que ela convencesse o marido Costa e Silva pronto, essa empreitada quase que beirava a loucura de instalar, ainda que por 3 dias e meio, a capital do Brasil em Curitiba, e que de fato ocorreu. Curitiba se abriu para ser a sede do poder por poucos dias, acabou sediando questões importantes nessas negociações com o Paraguai, e acabou pacificando uma questão política que, para o Paraná, foi muito benéfico para essas questões urbanísticas de Curitiba, por exemplo. Apesar da transferência oficial da capital para Curitiba, o tema é pouco divulgado. Eu selecionei esses estudos e levantei essa questão e descobri que ninguém havia escrito isso até então, mas consegui fazer com que o tema fosse colocado como um tema histórico a ser estudado e a ser relevado. A batida do tambor, a batida dos blocos afros, ela identifica Salvador em qualquer parte do mundo. Eu faço parte do Banda de Teatro Olodum. Quando eu chego em qualquer lugar do Brasil que fala Banda de Teatro Olodum, todo mundo já sabe que é Olodum. Você fala Ileaie, todo mundo no Brasil sabe o que é Ileaie. Na culinária, sabe, na música, na dança, no teatro, em todos os aspectos, sabe, na ciência, cara. Aí nós temos grandes cientistas, né? Negros, nascidos na Bahia, os escritores, eu não vou nem falar de Jorge Amado, não vou nem falar de João Baldo Ribeiro na literatura, né? Tantos e tantos e tantas, né? Que a gente tem dado para o mundo, né? Tantos talentos que saem da Bahia. Então é uma mistura de tudo isso, ser soteropolitano. Essa cidade ela é rica em todos os aspectos, cara. Se a gente observar o que foi a Bossa Nova, como que ela, de alguma maneira, bebeu na fonte do samba original, isso mostra um pouco dessa peculiaridade que eu chamo a atenção entre a nossa geografia e a nossa integração social. Então, essa vitalidade artística, cultural, ela está presente e ela se realimenta diariamente. Nós hoje temos não somente o samba, que é uma expressão artística, uma linguagem artística que caracteriza o Brasil e o Rio de Janeiro, mas nós temos também o funk que tomou conta do Brasil e não somente do Rio de Janeiro. Então existem sinais de vitalidade que é dada pelo povo. Eu acredito que os cariocas sejam muito receptivos, muito amistosos e somos alegres, nós gostamos da vida ao ar livre e eu acho que isso cativa as pessoas. Brasília nos convida a esse encanto diário. Mesmo quem mora aqui, a gente consegue se encantar com a cidade todos os dias. Eu não quero perder nunca esse encanto de, ao passar na esplanada, ao passar na ponte, ao ver o lago, ao ver o cruzeiro e me sentir num lugar especial. Brasília foi feita para isso, foi pensada para ser a capital. O nome Brasília, do latim, é a esposa do Brasil. E é um nome que foi sugerido no início do século XIX, por José Bonifácio. Ele que sugeriu, salvo engano, em 1823, ele sugeriu esse nome para a nova capital. Brasília existe há 200 anos. Ela foi pensada no meio do país, com o nome de Brasília. Né? Que outro nome é mais propício para cuidar deste grande Brasil do que uma própria esposa, sua companheira Brasília?